Depois de perder seu marido, Giovanna, juntamente com sua pequena filha Mirella, saíram de casa e foram morar com outro homem. Porém, diversos abusos lhes causaram muito sofrimento, e mostraram a verdadeira face de seu companheiro. Ainda assim, a vida de Mirella mudaria para sempre, depois que ela ajudou um senhor desconhecido. Olá, inscreva-se agora no canal Histórias Empolgantes, assista nossas emocionantes histórias e compartilhe sua reação com um gostei. Enquanto Giovanna preparava o jantar, sua filha Mirella brincava com suas bonecas e assistia à televisão. Seu pai ainda estava viajando a trabalho, em outro estado. A menina foi perguntar para sua mãe quando seu pai voltaria. Com um sorriso no rosto, Giovanna lhe disse que ele voltaria amanhã na parte da tarde, pois o evento onde estava, terminaria de manhã. Mas naquele momento, uma notícia de última hora estava entrando no ar, era a triste notícia de que um avião havia caído, logo depois de decolar, e infelizmente não havia sobreviventes. Mas Giovanna mudou de canal antes do final da notícia, pois sua filha ainda estava na sala. Apesar de Giovanna saber que seu marido só voltaria no outro dia, seu coração estava apertado, então ela ligou para o celular dele, mas estava fora de área. Ela deixou uma mensagem de voz, para ele retornar para ela assim que possível. Giovanna e Mirella jantaram e a mãe estava com dificuldade para disfarçar sua aflição. Pouco tempo depois, seu telefone tocou, Giovanna correu para atender a ligação e Mirella seguiu. Enquanto respondia à ligação, a menina viu como sua mãe estava nervosa. Poucos segundos depois, sem dizer nada, Giovanna começou a chorar, enquanto Mirella, sem entender o que havia acontecido, também começou a chorar. Mirella perguntou: Mamãe, por que você está chorando? O que aconteceu? Onde está o papai? Giovanna havia atendido a ligação pensando que era de seu marido, mas não era o que ela imaginou. Na verdade, era o chefe de seu marido, que lhe contou sobre uma tragédia. Seu marido Alberto tinha conseguido acabar o trabalho naquele dia, e resolveu voltar o mais rápido possível para casa, então ele pegou o primeiro voo, mas aquele voo era o do noticiário, que havia caído e não houve sobreviventes. Aquele momento difícil de perder o pai, ficaria para sempre na memória de Mirella. Sua família e seus amigos tentavam, de alguma forma, reconfortar mãe e filha. Tudo parecia ser incerto para Mirella, que pensava que seu pai logo retornaria e que isso era apenas um pesadelo. Porém, depois de várias semanas, a criança começou a entender a vida, pois esperava pelo pai todos os dias, e ele, quando chegava do trabalho, lhe dava um beijo. Mas agora, Alberto nunca mais chegaria. Sem seu marido, Giovanna começou a passar por dificuldades financeiras. Ela economizou tanto quanto possível para que não faltasse nada para sua filha, mas o dinheiro que ela recebeu não era suficiente para pagar as contas domésticas. Elas viviam com o mínimo possível, porque só assim poderiam sobreviver. Um dia, Giovanna conheceu Luciano na confeitaria. Ele tinha cerca de 10 anos a mais do que ela, e parecia ser um homem responsável e correto, trazendo a proteção que Giovanna queria para ela e sua filha. Ao ver as qualidades do homem, ela se sentiu atraída por ele e acreditou que ele poderia ser de grande ajuda na criação de Mirella. Luciano estava na cidade visitando sua mãe e, em pouco tempo, conhecendo Giovanna, ele a convenceu a morar com ele em sua casa, que ficava em uma cidade vizinha. Lá, ele tinha seu emprego estável e sua própria casa, e depois de pensar a respeito, Giovanna decidiu se mudar com ele, pois seria bom para sua filha. Parecia loucura, mas Giovanna não tinha ideia do que a esperava, quando se mudou para viver junto a um homem, que havia conhecido em pouco tempo. Aparentemente, Luciano era um grande homem, e poderia ser um bom padrasto para Mirella, mas o que ele não havia dito era que tinha graves problemas com jogos e alcoolismo. Giovanna somente descobriu isso, depois de semanas que estava morando na casa do homem. Luciano costumava jogar com frequência, e ficava nervoso e agressivo, sempre que perdia no jogo, e para piorar ainda bebia. E no dia seguinte, Luciano não se lembrava de tudo o que havia feito, e para ele não havia problema em jogar, e tomar alguns drinks de uísque. Depois de ficar embriagado, Luciano quebrava coisas em casa e algumas vezes agredia Giovanna. Ela aguentava tudo por sua filha, que cresceu traumatizada ao ver tudo o que acontecia com sua mãe. Com o tempo, Mirella foi ficando cada vez mais madura como pessoa. Ela sabia que a qualquer momento o vício e dependência de Luciano poderia ter consequências graves. Por anos, a mãe tolerou as atitudes de Luciano, que sempre ficava bêbado quando perdia no jogo, o que desencadeou sérios problemas de saúde em Giovanna. Certa noite, como de costume, Luciano tinha perdido no jogo, então bebeu vários drinks de uísque, ficou bêbado e agrediu Giovanna. A mãe já não estava em boa saúde, quando começou a sentir fortes dores no peito, chegando a desmaiar. Mirella já tinha cerca de 16 anos, e ao ver sua mãe nessa condição, chamou uma ambulância.
Giovanna teve um ataque cardíaco e foi resgatada pelos paramédicos, mas quando chegou ao hospital, ela não conseguiu resistir e faleceu. Agora Mirella estava sozinha e ainda teria que lidar com toda aquela situação. Para suportar a dor da perda de sua mãe e continuar a viver com um homem viciado e alcoólatra, Mirella decidiu tentar ajudar Luciano. O padrasto, depois que Giovanna morreu, passou a beber ainda mais. A vida de Mirella era praticamente um inferno, e ela não sabia o que fazer. Com o tempo, Luciano começou a olhar para Mirella de forma diferente e às vezes dizia coisas estranhas querendo insinuar algo. Mirella tinha Silvia, como sua melhor amiga, e contou a ela tudo o que acontecia em sua casa. Silvia disse para Mirella ser muito cuidadosa, e que quando precisasse, ela poderia contar com ela a qualquer momento. Naquela noite, Luciano chegou em casa do trabalho, e não foi jogar como de costume, mas depois do jantar, bebeu vários drinks de uísque, e ficou embriagado. Mirella se trancou em seu quarto. Bêbado além da conta, Luciano foi até o quarto de Mirella. Ele bateu fortemente na porta que estava trancada, enquanto gritava para ela abrir. Mirella estava com medo, mas com a intenção de abrir a porta e fugir, ela deixou o homem entrar. Luciano ficou na porta do quarto, e logo depois tentou agarrar a jovem, mas Mirella era rápida, ela conseguiu se desviar e fugiu de casa. Nesse momento, Luciano tropeçou e bateu com o rosto na porta, e sua boca começou a sangrar rapidamente. Enquanto a jovem corria para escapar, Luciano gritava, dizendo que ela era uma ingrata, e que ela devia lhe obedecer, por ter sido criada por ele desde pequena. Mirella não aguentava mais aquela vida, e a atitude de Luciano foi o suficiente para a jovem ir embora sem olhar para trás. Mirella contou para sua amiga Silvia o que aconteceu, e sua amiga pediu para seus pais para ajudar. Os pais de Silvia entenderam a situação da jovem, e decidiram ajudar, e disseram que ela poderia dormir no quarto de Silvia. Alguns dias depois, Mirella começou a procurar um emprego, pois ela queria pagar os pais de Silvia por sua ajuda. Depois de procurar muito, e ser persistente, finalmente Mirella conseguiu um emprego como garçonete em um restaurante. O salário não era muito, mas era um começo, e ela se tornou uma funcionária dedicada em seu trabalho. Paolo, um jovem que estudava em uma universidade próxima, frequentava o local. O jovem parecia ser educado e amigável, ele estava encantado com Mirella. Quase todos os dias da semana, Paolo aparecia no restaurante e os dois conversavam. Ele perguntava se ela gostava do trabalho e se tudo estava bem, e sempre que podia dizia que Mirella estava muito bonita. Alguns meses depois, Paolo e Mirella começaram a namorar. Paolo era de uma família rica e seus pais, depois de conhecerem Mirella, disseram que ela não era uma garota ideal para ele, considerando que sua situação financeira era muito diferente da deles. Além disso, o fato de a garota não ter pais ou parentes próximos, tornou a situação ainda pior. O pai de Paolo estava angustiado, imaginando um possível casamento entre seu filho e Mirella. No entanto, uma notícia inesperada mudaria tudo rapidamente. Mirella fez um teste de gravidez e descobriu que estava grávida de Paolo. Ele ficou sem palavras ao saber da notícia, pois imaginou como seria a reação de seus pais. Mas teria que ter coragem, pois era questão de tempo para a barriga de Mirella crescer. Paolo contou para seus pais, que apesar de muito aborrecidos com a notícia, sabiam que não poderiam abandonar o neto. Mirella mudou-se para a casa de Paolo, pois era uma casa grande com muito espaço. Paolo pensou que seus pais, enfim, seriam mais gentis com Mirella, com a chegada de um neto, mas isso não aconteceu. Cerca de 9 meses depois, o bebê nasceu, era um menino e eles o chamaram de Enrico. 2 anos depois, Paolo se formou na universidade, e conseguiu um emprego, na sua área de formação. Enquanto ele trabalhava, Mirella cuidava do filho e aguentava a sogra, que tinha a atitude horrorosa de governar a vida do casal. Porém, o pior aconteceu quando, em um momento de nervosismo, o pai de Paolo disse que o menino Enrico não era seu neto, e que a Mirella tinha enganado seu filho. Várias vezes ela havia chorado em segredo, e quando contou para Paolo, ele só disse para não dar ouvidos aos seus pais. Mirella aturava tudo dos pais de Paolo, e dedicava todo o seu tempo a cuidar de seu filho. A vida do casal estava cada vez mais conturbada ao longo do tempo. Mirella começou a desconfiar de Paolo, pois ele estava agindo de forma estranha, e um dia ela descobriu que ele estava lhe traindo com sua chefe, uma mulher 15 anos mais velha, que tinha prometido lhe ajudar, em sua carreira dentro da empresa. Paolo e Mirella discutiram naquele dia, e no dia seguinte ela foi embora sem ele saber. Ela voltou para a casa de Silvia, junto com o filho Enrico. Silvia ajudou novamente, e disse que ela poderia ficar até conseguir alugar um apartamento. Mirella conseguiu seu antigo emprego no restaurante, onde ela já conhecia o trabalho, e continuou a ser uma ótima funcionária. Entretanto, agora ela tinha a grande responsabilidade de cuidar de seu filho sozinha, já que não aceitou a ajuda de Pablo e sua família.
Quase todos os dias, Mirella chegava exausta do trabalho, e no dia seguinte trabalhava muito sonolenta, o que fez com que os donos do restaurante percebessem que seu atendimento estava piorando, e não era mais como antes. Mirella estava dormindo preocupada, porque temia ser demitida em breve. Certo dia, um homem idoso, aparentemente embriagado, entrou no restaurante e começou a perturbar os clientes. O proprietário do lugar disse que ele deveria sair, pois não havia lugar para pessoas alcoolizadas. Mas de repente, o homem começou a se sentir mal. Ele colocou a mão no peito, dizendo que estava sentindo dor e logo em seguida desmaiou. Vendo que o homem estava tendo um ataque cardíaco, Mirella administrou primeiros socorros, e ligou para uma ambulância, ganhando tempo para os paramédicos salvarem a vida do homem. Devido à atitude de Mirella, aquele homem sobreviveu. Alguns dias depois, o idoso que se chamava Lorenzo, retornou ao restaurante para conhecer a pessoa que o salvou. Lorenzo ficou tocado, e imensamente agradecido, e afirmou que queria recompensá-la por sua atitude. O velho contou que nunca havia bebido daquela forma, mas naquele dia estava muito angustiado, e tomou uma dose a mais, que lhe tirou do controle. Mirella disse que não queria uma recompensa por isso, e que sabia o que fazer porque alguns anos antes, sua mãe havia morrido da mesma causa, um ataque cardíaco. Lorenzo não imaginou que algo tão triste tivesse acontecido, e queria saber mais sobre sua história. Mirella contou tudo o que havia acontecido até agora em sua vida. Lorenzo ficou chocado com o que ouviu. No dia seguinte, ele retornou ao restaurante, pois agora sabia como recompensar Mirella. O velho lhe convidou para trabalhar para ele, como uma espécie de enfermeira, e ela podia morar com ele em sua mansão. Já que ele não tinha esposa, e também não tinha filhos, e assim ele poderia ajudá-la financeiramente a cuidar de seu filho Henrico. Mirella disse que pensaria sobre isso, e depois de refletir, aceitou a proposta de Lorenzo. Ele comprou novos móveis, e decorou um quarto para o menino Henrico. O menino gostava muito de Lorenzo, que o levava à escola e brincava com ele, eram como avô e neto. Alguns meses se passaram, e Lorenzo novamente teve um ataque cardíaco. Enquanto Mirella tentava ajudá-lo, ele disse que se morresse, tinha deixado a casa e tudo dentro para ela e seu filho. No entanto, finalizando sua revelação, Lorenzo disse que havia algo muito mais valioso, em um cofre de banco, cuja chave e uma procuração estavam em uma caixa de madeira, no maleiro do guarda-roupa de seu quarto. Mirella disse a ele que não deveria se preocupar com isso, e que salvar sua vida era o mais importante. Ela pegou o telefone e chamou uma ambulância, que rapidamente levou Lorenzo para o hospital. Os médicos conseguiram estabilizar Lorenzo, mas ele precisava de uma cirurgia o quanto antes, pois poderia sofrer outro ataque cardíaco. A cirurgia era de alto risco e Lorenzo corria o risco de não sobreviver. Depois de horas de cirurgia, o médico apareceu e disse que tudo tinha corrido bem, mas Lorenzo poderia ter sérias sequelas. Algumas semanas depois, ele se recuperou, mas perdeu alguns movimentos corporais, e passou a ter grande dificuldade de falar, e teria que usar uma cadeira de rodas. Mirella levou o senhor para casa, e decidiu cuidar dele até seus últimos dias de vida. Quando ele se foi, Mirella se lembrou do que Lorenzo tinha dito sobre haver algo muito valioso em um banco, e que a chave e a procuração estavam no guarda-roupa. Mirella pegou aquela chave e uma procuração de Lorenzo lhe constituindo sua legítima herdeira. Quando ela abriu aquele cofre, encontrou várias ações, que lhe davam o direito de administrar uma rede de restaurantes, que pertenciam ao senhor Lorenzo. Mirella não podia acreditar no que tinha encontrado e pensou que aquilo poderia não ser verdadeiro. Então ela procurou o diretor daquela rede de restaurantes, que se chamava Pietro. Ele confirmou a veracidade dos papéis, e disse que era muito amigo do senhor Lorenzo, que havia salvado seu negócio da falência. Mirella e Pietro se tornaram grandes amigos. Os dois passaram a administrar a rede de restaurantes, e os negócios prosperaram. Mirella pôde viver tranquila com seu filho, e ela tinha certeza de que tinha cuidado de Lorenzo, como se fosse seu pai, e que naqueles poucos anos, o velho homem viveu feliz, em companhia de sua nova família. Se você gostou da história, pedimos gentilmente que deixe o seu gostei, e esses outros vídeos que aparecem na tela provavelmente vão te emocionar também. Então boa sessão, e nos encontramos no próximo vídeo.